Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel. Hoje nós vamos para o capítulo de número 3. Como o capítulo é bem grande e ele trata-se de uma unidade temática, eu vou ler agora só 2 versículos, mas durante a exposição nós vamos trabalhando os outros versículos. Nós vamos ler o versículo 15 e o versículo 29. Verso 15. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Verso 29. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Vamos ao centro da oração. Santo Deus Todo-Poderoso, colocamos diante de Ti as nossas vidas, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus, e nós estamos diante da Tua Santa Palavra. Que o Senhor seja glorificado, santificado seja o Teu nome, que o Senhor seja exaltado. Fala aos nossos corações, nós te pedimos. Eu reconheço a minha total necessidade de Ti. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, e usa-me como instrumento para expor a Tua palavra para o Teu povo que aqui se reúne. Alcança, Senhor, o perdido, edifica a Tua igreja, dá vida ao que está morto, consola o aflito, desperta, Senhor, aquele que precisa ser despertado. Para a glória do Teu nome, eu oro em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, hoje nós vamos trabalhar o tema, o título: Os amigos de Daniel são salvos na fornalha. Nós começamos a tratar do livro de Daniel. Nós vimos que Daniel e seus amigos estão na Babilônia. Eles foram levados cativos para a Babilônia sob o domínio do rei Nabucodonosor. Esse rei, de nome estranho, Nabucodonosor, ele era um rei que governava esse importante império babilônico, que era muito grande e tinha muitas províncias debaixo dele. E uma das estratégias que ele tinha era pegar esses cativos e ensiná-los toda a cultura, religião, ciência dos caldeus, e depois colocá-los para servi-los na Babilônia. Daniel e seus amigos, então, estavam lá nesse processo em que até mesmo os nomes deles foram mudados, né? De Daniel passou a se chamar Beltesazar. Aí os seus amigos Ananias, Misael, Azarias foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, eles tinham que comer ali as iguarias do rei, tinham que participar de certos rituais aos quais eles não queriam participar porque temiam a Deus, e não queriam participar de adoração a ídolos, rituais pagãos e coisas do tipo. Então nós vimos que no primeiro capítulo, Daniel, ele resolveu não se contaminar com as finas iguarias
do rei. Ele resolveu, né, até mesmo arriscando ali o copeiro ali do rei, o cozinheiro do rei, né, para que ele comesse somente verduras e legumes no lugar das finas iguarias do rei. Ele acabou ficando ainda mais saudável do que os outros sábios da Babilônia. Nós vimos que o Senhor lhe acrescentou o entendimento, ele tinha sabedoria, ele e seus amigos tinham mais sabedoria do que todos os outros ali, os sábios da Babilônia. Nessa época eles tinham cerca de 17 anos de idade. Nós vimos então, em outro momento, que esse rei teve um sonho. Nabucodonosor teve um sonho. Ele viu uma grande estátua, a cabeça de ouro, peito de prata, o quadril de ferro, as pernas de parte ferro, parte barro, e uma pedra vinha e batia nessa estátua e derrubava a estátua toda, e essa pedra se tornava uma grande montanha que ia tomando conta de tudo. Esse rei que teve um sonho que deixou ele sem dormir, perplexo, começou a procurar o significado desse sonho. Então ele foi até os sábios da Babilônia e ninguém conseguia, né, resolver esse enigma. Por quê? Porque o rei não queria nem mesmo dizer qual foi o sonho que ele teve. Os sábios, na realidade, iam ter que dizer qual foi o sonho do rei e depois interpretá-lo. Entretanto, isso é impossível aos homens. E o rei déspota ficou enfurecido, mandou matar todos os sábios da Babilônia, mas entre esses sábios incluíam-se Daniel e seus amigos, né, agora chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então Daniel ele chama os seus amigos para orar. O Senhor revela a interpretação do sonho ao rei. E Daniel, ele, em momento algum, traz glória para si, mas ele vai dizer o seguinte: olha, existe um Deus no céu que é capaz de interpretar o sonho do rei. E ele então interpreta. Ele diz que a cabeça de ouro representava o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. E, consequentemente, as outras partes representavam impérios subsequentes, impérios que iam dar continuidade posteriormente depois da Babilônia. E nós vimos que um representava o Império Medo-Persa, o outro representava o Império Grego e o outro o Império Romano. E nos dias do Império Romano, uma pedra, né, viria e derrubaria, né, a estátua toda e começaria a se tornar uma grande montanha. E nós vimos que essa pedra representava Cristo e o avanço do reino de Deus, certo? E foi aí que nós, né, trabalhamos. Depois disso, o rei, né, elogiou, colocou Daniel e seus amigos em uma alta patente lá na Babilônia, elogiou o seu Deus, e aqui nós vamos começar a trabalhar uma outra história que ocorreu alguns anos depois dessa, ainda envolvendo o rei e agora os seus amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. É curioso que Daniel não aparece aqui nessa narrativa. Alguns procuram saber o motivo, alguns dizem que ele poderia estar numa outra província, ou poderia estar viajando, ou ele, por estar num cargo mais elevado, não precisava passar por aquele mesmo contexto que os amigos dele passaram. O fato é que nós não sabemos ao certo. O ponto é que ele não é mencionado neste texto, apenas os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos observar, então, no versículo 1 até o versículo 7. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes,
os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, no mesmo instante, será lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, nós vamos observar aqui, nosso primeiro ponto, essa pressão do mundo, a primeira cena. O rei Nabucodonosor fabrica uma imagem de ouro. É interessante que nós vimos no capítulo anterior que ele tinha tido um sonho e Daniel interpretou e disse que ele era a cabeça de ouro. Agora, passaram alguns anos e talvez ele, influenciado ainda por esse sonho, resolveu então construir uma imagem, uma estátua. Só que ele constrói essa estátua toda banhada a ouro, não somente a cabeça, mas toda. Talvez como quem diz: olha, não vai ter parte de barro, não vai ter parte de ferro, porque não vão ter impérios subsequentes. A Babilônia, o meu império, o meu reinado vai durar para sempre. Talvez ele tenha feito dessa maneira, com esse pensamento, alguns comentaristas vão dizer. Mas ele tem essa ideia de construir uma imagem. Alguns entendem que a imagem era dele mesmo. Outros comentaristas entendem que era de alguma divindade, talvez Bel ou Nabu, mas estava relacionada a ele, de maneira que a adoração àquela imagem demonstrava, de certa maneira, compromisso, fidelidade, adoração ao rei, aos seus deuses e fidelidade para com Nabucodonosor. Prostrar-se diante da imagem indicaria submissão ao rei, representante daquela divindade. Seja que a estátua fosse uma estátua dele mesmo ou de alguma divindade. Se submeter a ela representava submissão ao rei, que representava aquela divindade. Nós vimos que essa estátua, ela tinha cerca de 27 metros de altura. Aqui está em côvados, mas ela tinha cerca de 27 metros de altura por 2,70 metros de largura. Então ele constrói, ele faz essa grande estátua e ele chama todas as autoridades das províncias que estavam debaixo da Babilônia para participarem ali da cerimônia de consagração daquela
estátua, daquele monumento que ele tinha erigido. Então, aquelas autoridades, aqueles juízes, aqueles prefeitos, todas aquelas autoridades vêm, a gente vê também que devia ser uma coisa muito bonita ou visível, porque olha a quantidade de instrumentos que ele fala, a cítara, a harpa, a gaita de folhas, eram muitos instrumentos que tinham ali, uma estátua alta, muito alta, seria parecendo com um prédio de uns 9 andares, né? Banhada a ouro, com todas aquelas autoridades perto, um monte de gente com instrumentos musicais. Imagina a cena, quando talvez o sol batia naquela estátua dourada, devia ser algo impressionante, todos ali vestidos, cheios de pompas e instrumentos musicais. Então o arauto vai dizer uma coisa: quando esses instrumentos musicais tocarem, todos deverão se prostrar e adorar a imagem construída pelo rei Nabucodonosor. Meus irmãos, e qual é a reação daquela multidão de pessoas? Eles todos então, sabendo também da consequência que teriam, que sofreriam se desobedecessem à ordem real, que seria ser lançado na fornalha ardente de fogo. Naquela época as fornalhas eram utilizadas para fazer tijolo, né? Talvez, né, até mesmo para a construção ali de alguma coisa, do próprio monumento tinha sido colocada aquela fornalha ali. Mas essa seria a condenação para aquele que não se prostrasse diante da estátua. Seria lançado na fornalha ardente, ia morrer queimado. Diante disso, toda aquela multidão se prostra e adora a estátua erigida pelo rei. E nós sabemos, meus irmãos, nas Escrituras, que o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Que os 10 mandamentos nós vamos ver: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante coisa que há em cima no céu, nem debaixo na terra, não as adorarás, não prestarás culto, etc, etc. Então, existe um mandamento claro de Deus para não se prostrar e adorar qualquer outro que não o Senhor, para não ter o Senhor. Entretanto, meus irmãos, todos aqueles homens, toda aquela multidão, todo mundo se ajoelha perante a imagem. E a gente fica pensando aqui, antes de nós avançarmos, que será que nós também não sofremos uma pressão para que a gente venha fazer coisas que desagradam a Deus? Será que a gente também, diante de uma multidão que está fazendo coisas que desagradam a Deus, a gente também não pode parar para pensar: todo mundo faz desse jeito, está todo mundo fazendo assim, eu acho que eu vou fazer também. Será que você já não passou por alguma situação parecida com essa? Está todo mundo fazendo desse jeito, isso é normal. Todos, por exemplo, todos têm relação antes do casamento, ou todos participam desse ritual, é algo cultural. Todos sonegam impostos, todo mundo dá um suborno ao guarda, todo mundo assiste programas imorais, todo mundo fica, etc. Será que você não é também guiado pelo que todo mundo está fazendo? Todo mundo faz desse jeito, então eu vou fazer também. Ou você procura as instruções do Senhor
para as suas diretrizes. Às vezes, com medo das consequências que nós vamos sofrer por conta das pressões que sofremos na vida, claro, não se compara, no nosso contexto, a ser lançado numa fornalha, mas talvez, quem sabe, perder uma amizade, ou perder um emprego por ser fiel ao Senhor, ou talvez numa situação ali em que o seu patrão pede para você mentir. Então olha aí, fala que aconteceu isso aí, escreve aí no teu relatório, e aí com medo de você perder o emprego, você fica nessa situação. Eu perco o emprego ou honro a Deus? Eu agrado o meu chefe ou eu agrado a Deus? Ou alguém que pede para você fazer alguma coisa que vai ferir a tua consciência, você sabe que é errado, e aí você fica nessa situação. Eu agrado a pessoa, eu agrado a Deus. Eu perco essa amizade ou eu pego contra Deus? Eu perco esse emprego ou eu pego contra Deus? Essa que é mais ou menos a situação. Nós, no mundo, vamos enfrentar situações desse tipo. E a gente vai precisar tomar decisão. E muitas vezes a maioria vai simplesmente pecar contra Deus. Muitas vezes você vai observar, a maioria não está nem aí para o que Deus diz. E outra coisa, meus irmãos, aqui diz respeito a uma imagem, né? Eles se ajoelham perante uma imagem. Um ídolo não precisa ser exatamente uma imagem. Não precisa ser exatamente uma estátua de ouro. Mas qualquer coisa que você vive em função. Você pode colocar a sua vida em adoração a um hobby. Você pode colocar a sua vida em adoração ao dinheiro. Você pode colocar outra coisa que não é Deus e viver em função daquela coisa e deixar Deus de lado. E aquele seu ídolo é o que norteia as suas decisões. E com medo de desagradá-lo, você acaba cedendo a pressões. Então nós somos pressionados a agir de maneira contrária à vontade de Deus e se conformar com o que todo mundo faz. Entretanto, meus irmãos, não é porque a maioria faz algo que isso está certo. Não é porque todos se prostraram diante da estátua que esse é o comportamento correto a seguir. Não é porque todos estão sonegando impostos que essa é a maneira correta de agir. Não é porque todo mundo dá a gorjeta, o suborno ao guarda, que essa é a maneira correta a agir. Não é porque todo mundo tem relações antes do casamento, que essa é a maneira correta a agir. Não é porque todo mundo entra em sites pornográficos que você também vai ter que entrar. O seu padrão não é o que todo mundo faz, mas o que Deus diz na sua palavra. O padrão do cristão não é o que a maioria faz, mas o que Deus diz na palavra. Isso tem que ser algo muito importante para a gente. Mas todo mundo faz isso, não vai para o que todo mundo faz. Tem um período que todo mundo ficou do lado de fora de uma arca, enquanto 8 pessoas ficaram dentro da arca no dilúvio. Se fosse, mas todo mundo estava lá, Noé, fiel a Deus. Pela misericórdia de Deus, escapou do dilúvio. Então, saiba que existe uma pressão do mundo para você fazer coisas que desagradam a Deus. Nós somos a todo momento estimulados a pensar de uma certa maneira. Nós assistimos talvez um seriado, uma novela, um programa de televisão, um filme, em que você vai ser apresentado a um estilo de vida, a uma cosmovisão ali. Pode ser que às vezes o roteiro te leve até a você torcer para o bandido, ou torcer para uma família se desestruturar. Talvez mostre ali aquela situação, uma família ali, tem o pai, a mãe, 2 filhos, mas aparece uma moça muito legal, atraente, eles começam a conversar, e aí daqui a pouco você está torcendo para ele largar a mulher dele e ficar com a mocinha que apareceu e divorciar, porque o roteiro te mostra isso. Isso sem você perceber, daqui a pouco você está trazendo esses conceitos para a sua vida, para o seu estilo de vida.
E o que está guiando a tua vida, às vezes é o que todo mundo está fazendo, o que é comum, e não mais o que Deus diz na sua palavra, o que Deus se importa. Então, cuidado com o mundanismo. O que é mundanismo? É aceitarmos padrões de vida semelhantes ao mundo enquanto professamos ser cristãos. Pensar como o mundo pensa. E que o mundo é um sistema que não leva em consideração a palavra de Deus, que impõe uma cosmovisão, uma visão de mundo, um estilo de vida para nós, uma maneira de se comportar. E a gente vive num mundo que vai querer apresentar para vocês vários conceitos. Por exemplo, um ecumenismo. Quem sabe não seja isso que estão tentando passar para você. Não importa. Não importa qual o caminho que você vai seguir. Todos os caminhos levam a Deus. Imagina um ecumênico nessa hora aqui, em Sadraque, Mesaque e Abednego. Não tem problema. É só mais um ritual. É cultural. Prostra aí, adora. Depois você vai e adora o seu também. Não tem problema. Entende? Ou o relativismo. Não, tudo é relativo. Cada um tem a sua verdade. Você é apresentado a seguir conceitos. Você às vezes é pressionado a aceitar tudo. Ou aceitar conceitos que muitas vezes vão ser contrários ao que Deus diz na sua palavra. Então nós vemos nesse primeiro ponto uma pressão do mundo a fazer coisas que desagradam a Deus. No caso, nesse contexto, a idolatria, se curvar diante de uma imagem e adorar. Mas o que pode ser no seu contexto? O que você pode estar sendo pressionado a fazer que desagrada a Deus? O que você pode estar sendo pressionado a associar o que a palavra de Deus diz para fazer como todo mundo? No seu contexto, o que pode ser? Pensa, reflete, examina e sempre volta para a Escritura. Sempre fica firme com o que Deus diz, porque é o melhor caminho. Vamos observar então o versículo 8 em diante. Agora, nós vimos essa pressão do mundo, agora a integridade, o custo da integridade. Ora, no mesmo instante, chegaram alguns dos homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de músicas, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Alguns judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, o rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, não adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que não vos servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porque se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente.
E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha o que aconteceu. Nós vimos no primeiro ponto, com essa pressão do rei, todo mundo, o pessoal que veio de todas as províncias que estavam sob a Babilônia, se prostraram. Imagina a cena, todos eles ali pomposos, se prostrando e adorando aquela estátua enorme, e os instrumentos tocando ali, todo aquele ritual, mas 3 jovens ali, de pé. Isso causou um incômodo muito grande em alguns caldeus que tinham inveja da posição que eles tinham. E foram relatar para Nabucodonosor: olha, tem alguns lá que não se prostraram. E o rei, né, que era muito autoritário, ficou irado e chamou eles para uma segunda chance. Olha, uma segunda chance de vocês se prostrarem, senão vocês vão morrer. E ele fala: olha, quando tocarem os instrumentos musicais, se vocês não se prostrarem e adorarem, vocês vão morrer. Vocês vão ser lançados na fornalha. Qual será que é a atitude deles? Qual é de ser fiel a Deus? Vamos observar qual foi a atitude deles, meus irmãos. E interessante que Nabucodonosor ainda chega a dizer: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eu que subjuguei o povo de vocês. Ele pensava que os deuses dele eram superiores aos deuses daqueles povos que ele venceu. Então ele questiona o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem é o Deus então que pode livrá-los das minhas mãos? E olha o que eles dizem, verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e o lançassem na fornalha de fogo ardente. Olha a resposta desses jovens. Olha a resposta desses homens. Olha, rei Nabucodonosor, se o nosso Deus, ele quiser nos livrar do Senhor, do rei e da fornalha, ele pode nos livrar. Agora, mesmo que ele não queira, mesmo que ele não faça isso, nós vamos morrer, mas não vamos adorar essa imagem. Olha a firmeza que eles tiveram. Olha a fé que eles tiveram. Interessante que eles são também mencionados lá. Esse episódio também, de certa maneira, é mencionado lá em Hebreus. Passado pela fornalha. É parecido com o que a gente vê em Jó, no capítulo 13, verso 15. Abra comigo Jó. Jó 13, 15. Eis que me matará
já não tenho esperança, contudo, defenderei o meu procedimento. Jó sabia também que mesmo na sua morte, mesmo que ele tivesse que morrer, ele continuaria servindo a Deus. Meus irmãos, aqui fica a reflexão do custo da fidelidade. Alguns poderiam pensar, mas esses rapazes são muito radicais, como eu estava falando aqui. Por exemplo, imagina nos tempos de hoje, uma decisão dessa: eu vou morrer, mas não vou adorar essa imagem, não vou participar desse ritual religioso. O que falariam para eles hoje? O que todo mundo falaria para eles? Sadraque, Mesaque e Abidinego, vocês estão sendo muito radicais. Vocês vão morrer, rapaz, por causa disso. O pessoal lá de Israel gostava de adorar um bezerro de graça, nem precisava ameaçar de morte. Vocês aí preferem morrer do que adorar. A gente tem que tomar cuidado, meus irmãos, para não nos deixar levar pelo espírito da nossa época e relativizar tudo e participar, né, de rituais, porque está todo mundo fazendo desse jeito. E muitas vezes o fato de nós nos mantermos firmes no Senhor vai custar caro. Vai custar caro. O Senhor Jesus Cristo vai falar que se o mundo nos odeia, odiou primeiro Ele. Sabe o que deveria ser estranho para o cristão? Não é se a gente passar por perseguição, não é se a gente for xingado por ser um cristão. Isso não deveria ser estranho, não é se a gente enfrentar dificuldade por ser cristão. O que deveria ser estranho é se o mundo nos aplaude. Porque se o mundo nos aplaude, quer dizer que a gente está vivendo igualzinho o mundo. Se o mundo só te dá o like, o mundo bacana, que é alguma coisa estranha, porque parece que você não está fazendo diferença nenhuma. A gente não foi feito para se viver igualzinho ao mundo. Nós não podemos nos conformar com este mundo, tomar o mesmo molde do mundo, de pessoas que não temem a Deus. Mas devemos ser a luz do mundo, fazer a diferença. E interessante que aqui, isso aconteceu no âmbito público. Você não deve ser só um cristão no domingo, na hora que você está dentro da igreja, que você está no meio dos crentes. Isso vai acontecer lá fora, meu irmão. As dificuldades, as decisões vão ser tomadas lá, no teu emprego, na tua casa, na tua vizinhança. Circunstâncias vão aparecer, você vai ter que tomar decisões, você vai ter que se posicionar. Não pensa que isso está longe de nós, a gente vai ter que se posicionar. E às vezes a gente vai ser chamado de chato. Às vezes você vai ser xingado por isso. Às vezes você vai perder oportunidades. Estava conversando com alguns irmãos. O irmão falou assim que uma vez ele estava trabalhando, né, no carro, e aí ele pediu, o colega dele de trabalho pediu para ele, combinando com ele: olha, quando a gente chegar lá, a gente fala para o patrão que foi desse jeito. Ele disse: olha, eu não vou mentir, eu não vou me corromper. Eu lembro de uma situação interessante também, quando eu estava treinando jiu-jitsu. Tinha um ritual que o pessoal começou a fazer lá. Eu disse: eu não vou participar disso daí. Tinha uma imagem na parede, e todo mundo tinha que prestar reverência àquela imagem lá de um senhor que já morreu, né? E tinha talvez um cunho religioso aí, de religiões orientais. E aí todo mundo ficava prostrado lá, eu ficava de pé. Aí o professor, quando veio falar comigo, disse, eu falei para ele: seu professor, Sadraque, Mesaque e Abidinego iam para a fornalha para não se adorar. O senhor pode me dar não vou me prostrar por conta de um armlock aqui no treino.
Então a gente vai estar diante de situações assim. Quem sabe na sua família, eu te convido também para participar de rituais religiosos que não tem nada a ver com a fé cristã, que desagradam a Deus. Você tem que parar para pensar o custo da fidelidade. Vão te chamar de chato, vão te chamar de radical, talvez pessoas vão se afastar de você, talvez você perca o emprego, e em situações mais drásticas, até a sua própria vida pode ficar em risco. A gente está pela misericórdia de Deus num contexto tranquilo aqui. Mas tem situações, já tiveram situações na história, que as pessoas ou negavam a Cristo ou perdiam a vida. Não sei se vocês já ouviram falar de Policarpo de Esmirna. Policarpo, ele já era um senhor, um ancião, e queriam que ele negasse a Cristo, que ele rejeitasse a Cristo. Ele disse: olha, Cristo nunca me fez mal. Durante tantos anos que eu sirvo, ele nunca me fez mal. Se vocês quiserem me lançar para as feras, me lancem, mas eu não vou negar Cristo. Aí eles falaram: a gente vai te jogar nada que vocês vão meter na fogueira. Essa fogueira que vocês vão me lançar, o fogo vai durar algum tempo. Mas o fogo do inferno, para onde vocês estão indo, vai ser eterno. Olha a posição desse cara, olha a firmeza. Porque eles sabiam em que ele cria. Esses jovens, eles sabiam em que ele cria. Eles criam. O Deus deles é grande. Em quem depositavam a fé é grande. Eles sabiam quem era o Deus deles. Então eles sabiam que, ou vivendo ou morrendo, eles pertencem ao Senhor. E você sabe o Deus que você serve? Você sabe a grandeza do Deus que você serve? Ou você prefere negociar a sua fé aqui para agradar os homens, e um dia você vai estar diante desse Deus? Se nós confessarmos o Senhor aqui, Ele nos confessará lá. Se o rejeitarmos aqui, seremos rejeitados lá. O mundo tem as suas fornalhas para aqueles que não se conformam. Desprezo, perder um local no grupo, perder um emprego, perder um relacionamento e às vezes perder a sua própria vida. Talvez você já tenha passado por uma situação dessa. Aqueles rapazes, eles sabiam que mesmo, eles não sabiam se eles iam sobreviver ou não, mas eles sabiam que mesmo que eles tivessem que morrer, eles iam continuar crendo no Senhor. Iam continuar sem se corromper. E a gente vê mais uma coisa aqui. Eles preferiam morrer do que pecar. E às vezes a gente negligencia, né, nossas convicções por qualquer coisa. Então vamos refletir também no exemplo desses irmãos e no Deus de quem eles serviam. E nós vamos ver o que aconteceu então aqui. Um detalhe, meus irmãos. Às vezes Deus vai ser glorificado, é sobre o que a gente vai falar agora. Às vezes Deus vai ser glorificado no livramento, mas às vezes Deus é glorificado até mesmo na morte dos seus santos, dos seus servos. Mas nesse caso, nós vamos ver o que aconteceu. Versículo 21. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha, sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, e as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que
que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Nós vemos aqui o cuidado divino dentro da fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Isso, quando diz 7 vezes, o 7 é um número completo, é no sentido de que era para colocar a fornalha no máximo que ele conseguisse. Era para aumentar o máximo possível ali a temperatura da fornalha. Quem sabe mais de 1000 graus ali. E de forma tão intensa, ele ordenou seus soldados para lançarem aqueles homens, que os próprios soldados morreram de tão quente que estava a fornalha, e Sadraque, Mesaque e Abednego caíram lá para dentro da fornalha. E aí Nabucodonosor olhou perplexo e perguntou ali para alguém dos seus funcionários, seus conselheiros ali, e perguntou: não tinham 3 homens lá dentro da fornalha? E eu estou vendo 4. Eles estão andando por lá, eles não estão soltos, passeando pela fornalha. E um deles parece um filho dos deuses. Claro, ele está falando, a gente está vendo aqui na visão do Nabucodonosor, né? Então essa era a concepção dele. Como ele diz aqui, no verso 24: então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. 3 foram lançados atados, amarrados, e ele viu 4 soltos passeando dentro do fogo. Aqui nós vemos o cuidado divino para com aqueles servos que honraram a Deus. Eles foram honrados pelo Senhor, pela sua misericórdia. O Senhor os livrou da fornalha. Aconteceu literalmente o que o Senhor prometeu em Isaías, no capítulo 43 de Isaías. Vamos dar uma olhadinha lá. Verso 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Verso 3: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Quando passares pelo fogo, ele não te consumirá. Isso aconteceu aqui. Literalmente, nesse episódio, o Senhor os poupou do fogo. E é muito interessante, meus irmãos, que esse 4º homem que estava lá, que para Nabucodonosor parecia um anjo, um filho dos deuses, muitos comentaristas vão dizer que era o Verbo pré-encarnado, que era o Senhor Jesus Cristo, antes mesmo de vir ao mundo. Era o Filho de Deus, o Deus Filho ali, né, de uma cristofania, uma aparição de Cristo antes mesmo da sua encarnação. Muitos comentaristas, como Stuart Oord, entre outros, vão seguir, John MacArthur, entre outros, vão seguir essa posição.
de que era o Filho de Deus, Deus Filho ali, o Verbo pré-encarnado, cuidando daqueles servos. E Deus mostra quem é o Deus que poderia então salvar aqueles homens da mão de Nabucodonosor. E meus irmãos, é interessante que nós também que diante das pressões do mundo, diante do custo da fidelidade, nós também podemos saber que o Senhor, Ele cuida de nós. Até mesmo os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. O Senhor não nos desamparará. O Senhor Jesus Cristo falou com os seus discípulos, quando lhe deu a grande comissão de ir ao mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Ele é Emanuel, e quer dizer Deus conosco. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Se nós honramos a Deus, se nós dizemos não para o mundo, se nós buscamos ser fiéis a Deus, nós podemos fazer isso e deixar as consequências nas mãos de Deus. Se Ele quiser nos livrar, louvado seja o Senhor. Se nós morrermos na fornalha, nós sabemos que vamos encontrar com Ele e teremos todas as lágrimas enxugadas pelo Senhor. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. A Escritura vai dizer que nós devemos temer mais aquele que pode lançar a alma no inferno, o corpo e a alma no inferno, do que aquele que pode matar só o corpo. Ou seja, nós temos que temer a Deus do que aqueles que podem nos matar, que ameaçam a nossa vida. Temos que ter um temor a Deus. E nós vamos fazer algumas reflexões aqui. Nosso dever é praticar o que é correto e as consequências pertencem a Deus. Confiar no que Deus pode fazer, mesmo sem saber o que Ele irá fazer. É como nós dirigirmos em uma neblina. A gente vai, mas sabe que vai ter uma estrada pela frente. A gente sabe que o Senhor vai cuidar de nós e mesmo assim nós continuamos caminhando. É assim que nós andamos pela fé. E mais uma coisa, meus irmãos, uma reflexão aqui. Deus nos salva de uma fornalha ardente em um sentido ainda mais profundo. Se nós pararmos para refletir, por exemplo, da onde é que o Senhor Jesus Cristo nos salvará, assim como aqueles homens foram salvos de uma fornalha física, ali de um momento de uma morte física. Aqueles que creem em Cristo, eles são salvos do fogo do inferno, uma fornalha eterna, de choro e ranger de dentes. Cristo nos salva de uma fornalha eterna. O mesmo Cristo, o mesmo Deus que providenciou salvação para a vida daqueles 3 servos fiéis dele, é o Deus que nos salva de uma fornalha eterna, do fogo do inferno, através do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar. E vamos caminhar para o final, nosso último ponto, que é o desfecho dessa história, o resultado dessa história que produziu glória a Deus. Deus foi glorificado e os servos dele foram honrados. Vamos observar versículo 26 ao 30. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos, olha como ele fala agora, servos do Deus Altíssimo.
sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se aos sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então nós vemos aqui, meus irmãos, a conclusão dessa história, o resultado, o desfecho. Esses homens preferiram morrer do que agradar o rei, pecando contra Deus e se prostrando diante dessa imagem. Mas o Senhor os honrou. E esse rei aqui não quer dizer que ele se converteu aqui. Nós vamos ver no restante do livro que ele ainda não tinha, ele não demonstrou ainda um arrependimento verdadeiro aqui. Mas ele vai dizer o seguinte: olha, não existe um outro Deus que pode salvar como o de Sadraque, Mesaque e Abednego. A pergunta que ele tinha feito no versículo 15 foi respondida: quem é o que pode salvar vocês das minhas mãos? Ele viu que é o Deus deles, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é o Senhor de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus que vale a pena entregar a sua própria vida para servir, o Deus a quem eles confiavam a ponto de morrer por esse Deus. Esse Deus é grande, esse Deus é o Deus Altíssimo. E aqui a gente vê o que a gente chama na teologia de graça comum. Quando o ímpio, alguém que não teme a Deus, faz algo aparentemente justo, bom, ou que traz algum benefício para nós, tudo aquilo de bom que alguém que não é crente consegue fazer, isso se dá pela graça comum. A graça comum é diferente da graça salvífica. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Ou seja, até mesmo as coisas virtuosas, agradáveis, que uma pessoa não crente faz, vem de Deus. Isso não quer dizer que elas são salvas, ou que isso que elas fazem vai produzir algum fruto para a salvação. Até porque muitas vezes a motivação delas não é nem dar glória a Deus, ou elas não são suficientes para justificá-los ou coisa assim. Mas nós precisamos reconhecer que até mesmo isso é a graça de Deus. Então o rei ímpio ali, Nabucodonosor, fez aqueles homens prosperarem na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, e emitiu um decreto para que ninguém blasfemasse contra o Deus deles. Então isso a gente vê a graça comum na vida dele. Deus, no final das contas, foi glorificado por meio da atitude também daqueles seus servos e do milagre que o próprio Deus operou naquela situação. Então nós vemos aqui que aquele que poderia salvar Sadraque, Mesaque e Abednego, a pergunta do versículo 15 é respondida no versículo 29. Então nós podemos andar nesse mundo mal, seguros, sabendo que o nosso Deus é conosco, que Ele honra aqueles que o honram, que o Senhor é o Deus
que salvou os seus servos. Ele é o mesmo Deus que cuida de nós. E que nós venhamos viver para a sua glória. Nós venhamos viver para os seus serviços, buscando glorificá-lo. E que Ele estava por trás de tudo aquilo, a sua soberania. Para a gente concluir, algumas reflexões. Primeiro, mesmo que o mundo nos pressione e que a maioria se renda, ouse ser firme, temendo mais a Deus do que aos homens. Se você está sendo pressionado para fazer aquilo que desagrada a Deus, porque todo mundo está fazendo dessa maneira, ouse ser firme. Lembre quem é o Deus que você serve. Lembre que o Senhor é digno de todo o louvor, honra, glória e a sua entrega de vida. Segundo, não se conforme com o mundo. Não se conformar com o mundo, por muitas vezes vai ser custoso. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que nós seríamos bem-aventurados se nos perseguissem, pela justiça, se nós fôssemos xingados ou atacados por sermos os seus servos. A gente não tem que ficar surpreso com isso, mas entender que ser cristão é custoso, é mais difícil mesmo, é caminhar no caminho estreito, mas que leva para uma glória eterna. Terceiro, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego não desamparou e nem desamparará, nem nos desamparará. Mesmo que os homens tirem a nossa vida, Ele cuida dos seus. Então, às vezes Deus é glorificado no milagre, na salvação, na cura ou na restauração, mas às vezes Deus é glorificado também no martírio. Por exemplo, os pais da igreja teve um período em que falaram o seguinte, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. E quanto mais matavam os cristãos, mais pessoas eram estimuladas pelo testemunho deles de serem fiéis até a morte e passaram a crer no Senhor e a pregar com mais integridade. Então, não pense assim, eu só vou adorar a Deus se acontecer exatamente o que eu quero, ou igualzinho como foi aqui na fornalha. Não. A nossa disposição tem que ser aquela, se Deus quiser nos livrar, louvado seja Deus. Não, se Ele não quiser livrar, a gente não vai obedecer, a gente não vai se curvar à estátua do mesmo jeito. Quarto, assim como os servos de Deus, esses verdadeiros israelitas, no exílio na Babilônia, foram salvos da fornalha, nós ainda não estamos em nossa pátria. Nós somos peregrinos. A nossa pátria é celeste. E assim como o Senhor enviou o quarto homem para livrá-los da fornalha, o Senhor enviou o seu Filho para nos livrar do fogo ardente do inferno. Enviou o seu Filho Jesus Cristo, que sofreu em nosso lugar, morreu, ressuscitou e nos leva para a Jerusalém celestial. Creia no Senhor Jesus Cristo. Confesse o Senhor. Confie no Senhor. Ele será glorificado e os seus servos serão honrados. Vamos ler novamente para concluir o versículo 15 e o versículo 29. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Verso 29. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Quem é o Deus que pode livrar? Quem é aquele que pode livrar vocês dessa situação? O Deus Todo-Poderoso,
o Senhor, Criador dos céus e da terra. Não há outro como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos ao Senhor em oração. Pai, colocamos diante de Ti as nossas vidas, pedimos, Senhor, ajuda-nos a perseverarmos no Senhor, Pai, mesmo diante das pressões que enfrentamos no mundo. Somos pressionados a negociarmos nossos valores, a vivermos de maneira que Te desagrada, a abandonarmos a nossa confiança em Ti, a imitarmos o que está todo mundo fazendo, mas que não Te agrada. Perdoa-nos, Senhor, se já dobramos os nossos joelhos, Senhor, a ídolos, ou se já negociamos os nossos valores, se já negociamos a Tua palavra. Nos perdoa e ajuda-nos, Senhor, a perseverar em Ti. Nós sabemos que Sadraque, Mesaque e Abednego só conseguiram ser fiéis por conta da Tua graça. E nós sabemos, Senhor, que sem Ti nós também não podemos fazer nada. Nós precisamos de Ti, Senhor. Assim como o Senhor cuidou dos Teus servos, o Senhor os fez permanecer fiéis a Ti diante da tentação. Ajuda-nos também, Senhor, a não negociarmos, Senhor, a nossa fé, a não negociarmos, Senhor, a palavra, mesmo que isso seja mais difícil, mesmo que isso seja custoso, mesmo que venha custar a nossa própria vida, Senhor. Nos dá a graça de permanecermos fiéis a Ti, porque sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Possamos, Senhor, compreender a Tua providência, compreender que o Senhor cuida de nós, que o Senhor sabe, Senhor, de tudo que passamos e vivemos, e que no final das contas, Senhor, tudo isso será para a Tua glória, e que venhamos viver com essa consciência de glorificar o Senhor e sentir prazer nisso. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos cercar a mesa do Senhor.